furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Tu, Senhor. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Precioso és, não há na terra e nem no céu quem eu tenha achado mais lindo. És meu tesouro, meu galadão. Só quero mover teu coração. És tudo que eu quero, só quero te contemplar e te dar o meu amor. Não importa o quanto irá custar, tudo eu entrego a ti. Oh, meu Jesus, oferto a ti os meus desejos, sonhos e anseios. Eis aqui minha vida como sacrifício, só pra te bendizer. Só quero mover teu coração. És tudo que eu quero, só quero te contemplar e te dar o meu amor. Não importa o quanto irá custar, tudo eu entrego a ti, tudo a ti. Só quero mover teu coração e me perder em teu amar, aqui em tua presença. É onde eu quero estar, habitar em tua casa, ó Pai, e gastar todos os dias em ti, só em ti. Se é uma fragrância, então eu quebro o meu vaso. Se é uma renúncia, então aqui estão os meus votos. Se é uma canção que eu canto, te darei a melodia. Me diga o que te move, só diga o que te move. Se há uma fragrância, então eu quebro o meu vaso. Se há uma renúncia, então aqui estão os meus votos. Se há uma canção
o que te move. Se é uma fragrância, então eu quebro o meu vaso. Se é uma renúncia, então aqui estão os meus votos. Se é uma canção que eu canto, te darei a melodia. Me diga o que te move, só diga o que te move. Me diga o que te move, só diga o que te move. Espírito Santo, eu te amo. Não posso mais viver sem ti. Espírito Santo, eu te amo. Não posso mais viver sem ti. Fogo que aquece meu coração, fogo que aquece meu coração. Espírito Santo, vem me tocar. Fogo que aquece meu coração, fogo que aquece meu coração. Espírito Santo, vem, peça nele, diga. Fogo que aquece meu coração, fogo que aquece meu coração. Espírito Santo, vem me tocar. Fogo que aquece meu coração, fogo que aquece meu coração. Espírito Santo, vem me tocar. Espírito Santo, eu te amo. Não posso mais viver sem ti. Espírito Santo, eu te amo. Não posso mais viver sem ti. Oh, eu não posso. Consolador, ajudador. Oh, Senhor, nós te queremos. Queremos conhecer mais e mais o teu coração, Pai. Oh, Espírito Santo, ensina-nos, ensina-nos. Ensina-nos o caminho que é Jesus. Oh. Te amo, te amo, te amo. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que tem fome, seja livre. Você que está cansado, seja livre. Erga suas mãos ao Senhor, diga: liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça,
Espírito de Deus está, eu sou livre. Olhe para o céu, seja livre. Olhe para o céu, olhe para Jesus e seja livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo, somos livres. Aleluia, onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Aleluia. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo, somos livres. Vamos cantar, vamos dizer: liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Oh Jesus, Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Que alegria estar com vocês aqui. Na verdade, eu quero fazer parte dessa história. Daqui uns dias, vocês vão ver quando essa igreja vai estar com milhares e 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 dezenas de milhares de pessoas. Eu vou contar para todo mundo. Eu já preguei lá naquela igreja lá, ó. E vou continuar pregando, né, pastor? Amado, o amado que está na mesa de som, eu vou pregar 3 vezes hoje. Se você pudesse me dar um pouquinho de volume para eu falar bem baixinho, eu ia te agradecer muito, muito, muito. Amém, meu amado? Bom, o que eu vou falar hoje com você tem esse título aqui, ó, extraordinário. Fala comigo, extraordinário. Extraordinário. Irmãos, Deus é extraordinário e Deus tem um plano extraordinário para nós. E eu acho que se nós entendermos o que eu vou falar aqui hoje, eu acho que hoje vai ser uma manhã de muita cura para nós. Sabe quando você pega uma virose, uma coisa que você fica assim derrubado?
né? Aí você vai no médico, o médico vai lá e te dá aquele remédio, aí você toma, 2 dias você está novo de novo. Então, eu acho que nós vamos sair daqui assim hoje, novo de novo. Você vai entender? Presta atenção no que eu vou dizer. Se um exército é fraco, pequeno, então ele vai ter que fazer uma estratégia muito bem feita e muito escondida para conseguir ganhar a guerra, certo? Porque ele é fraco, ele é pequeno, então o exército inimigo não pode descobrir a estratégia de guerra dele, senão ele perde a guerra. Agora, quando um exército é invencível, ele pode anunciar o plano dele para todo mundo, porque se ele disser, nós vamos passar ali, nós vamos destruir aquela cidade, nós vamos derrubar, atropelar tudo, eles vão passar, vão destruir, porque o exército é invencível. Você está entendendo? Pois é, o exército invencível pode anunciar o plano, ele tem o direito de anunciar o plano, porque é invencível. Pois é, o nosso Deus é invencível. E Ele está à frente de um exército invencível. E por causa disso eu quero te falar a primeira coisa para você gravar dessa mensagem hoje. Deus anuncia o seu plano. Repete isso comigo aí. Deus anuncia o seu plano. Então Deus sempre fala antes o que Ele vai fazer. Ele anuncia, a Bíblia nos ensina, no céu e na terra. Então vamos ler comigo Isaías 46, verso 9 e 10, diz assim. Você pode acompanhar no telão aí. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Como que começa o verso 10? Lê comigo em voz alta aí, por favor. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Então veja bem, o plano de enviar Jesus já existia antes da fundação do mundo. Existe uma teologia um pouquinho assim errada, que as pessoas pensam que Jesus foi tipo uma saída que Deus teve para consertar um erro do passado. Tem gente que acha que Deus criou Adão achando que Adão ia ser santo para sempre, sabe? Mas aí o plano de Deus deu errado, Adão pecou, um anjo chegou tocando sirene no céu, falou: Deus, o senhor não sabe o que aconteceu. O que foi, anjo? Aí Deus falou: que foi? O anjo falou assim: Adão pecou. Deus falou: não, caiu do trono. Deus quase teve um infarto. Deus falou: meu Deus. Não foi assim, querido. Deus sabia de tudo antes. Antes que o mundo existisse, Jesus já era o plano. E você vai entender por que isso é tão importante. Apocalipse capítulo 13, verso 8, lê comigo no telão aí, diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Vou te dar mais um texto aqui. Vamos ler comigo, 1 Pedro 1, verso 18 a 20, olha lá. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Vamos ler em voz alta aí o 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós. Então, Apocalipse 13:8, nós aprendemos que Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Agora o apóstolo Pedro está nos ensinando que o sangue do Cordeiro já era conhecido antes da fundação do mundo. Então, eu vou fazer uma conversa aqui que não está na Bíblia, não, eu que estou inventando, tá? Mas com a nossa imaginação, Deus não fica triste da gente ficar só imaginando como foi. Então a gente fica imaginando que quando Deus propôs criar o homem, Ele não chegou e criou o homem.
a Bíblia diz que ele conversou com quem? Porque lá está escrito em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem. Porque apesar da Bíblia dizer Deus é único, o próprio nome Deus é plural. Elohim é plural, né? É o nome no hebraico. Quando você, no princípio criou Deus, no princípio criou Elohim. Elohim é plural. Você está entendendo? Por isso que está escrito façamos o homem, porque ali estava Deus, Deus Pai, o Filho Jesus que foi feito Filho, o Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas. Então eu imagino quando ele falou façamos, porque Deus tem onipresença, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Deus não está limitado ao tempo como nós. Deus criou o tempo para nós e nos colocou dentro do tempo. Ele está fora do tempo. Nós estamos aqui hoje e estaremos amanhã, né? Nós somos uma coisa hoje, seremos outra daqui a 20 anos, infelizmente, né? Não é assim? Nós estamos nessa mudança porque nós estamos debaixo do tempo. Deus está fora do tempo. Deus é. Há 1000 anos atrás Ele é. Há 1000 anos daqui à frente Ele é. Hoje Ele é. Eu sou. Não é assim? Então Ele sabe de todas as coisas. No momento da criação, com certeza, Deus viu que o homem ia pecar. E agora eu estou imaginando a conversa aqui agora, quando Ele disse façamos o homem. O Pai falando, nós vamos criar o homem, mas o homem vai pecar. Olha quanto problema. E Jesus falando, é verdade. Olha quanto problema, olha quanta dor, quanta destruição, quanta dor no nosso coração, Pai, de ver a nossa criação assim. E o Pai falando, ver meus filhos assim não seria fácil. Como é que resolve isso? Não é? Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue, né? Assim, Hebreus 9:27. Então, naquele momento, Jesus se oferece. Pai, eu vou lá e eu resolvo esse negócio aí. Eu me ofereço. Eu derramo o meu sangue. Aí o Pai está perguntando a Jesus, tem certeza? Jesus viu uma coisa na eternidade. Deus viu também. Lê comigo aqui, Efésios, capítulo 1, versículo 4. Olha lá. Vamos ler? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante eles, e em amor. O texto continua. Então fala comigo, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Deus não apenas me viu. Vai, fala por favor, vai. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Deus não apenas me viu. Deus não apenas me viu. Mas Ele me escolheu. Ele viu todo o problema que a humanidade ia ter, toda a dor que aquilo ia gerar no coração de Deus, e a despeito de toda aquela dor e problema, quando Ele viu você resgatado, Ele quis, Ele escolheu, Ele falou, eu quero você, eu quero você, eu escolho você, eu escolho, você é para mim precioso demais. Então, desde a fundação do mundo, Deus já anunciou o plano. E o plano era o quê? O plano era você, querido. Porque do ponto de vista do homem, o nosso plano é Deus, o nosso primeiro lugar é Deus. Mas do ponto de vista de Deus, Ele sempre tem colocado você como prioridade. Ele deu a vida por você. Então aí tem uma coisa, o diabo também sabe que o plano de Deus é você. Você está entendendo? Por quê? Porque Deus anuncia desde o princípio. Deus anuncia e o diabo sabe, o negócio de Deus é com a igreja. Então todo o inferno sabe que o negócio de Deus é com você, que o plano de Deus é com você. Deixa eu te falar mais um pouquinho sobre Deus anunciar o plano dele. Vamos ler Gênesis capítulo 15, verso 13 e 14. Olha o que diz. Então lhe foi dito, sabe com certeza
que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Olha bem, Deus está falando com Abrão, marido de Sarai. Ainda nem era Abraão, marido de Sara. Abraão, marido de Sarai, estéril, e Deus está olhando para um homem estéril e falando: a tua posteridade. Que posteridade? Ele nem tinha filho, mas Deus já estava falando: eles vão ser presos lá no Egito por 400 anos, eles vão ficar lá. Deus não apenas estava falando com Abrão que ele ia ter um filho, mas que aquele filho ia ter filhos, e os filhos destes seriam filhos, e que eles seriam presos, iam servir no Egito por 400 anos. Deus foi muito específico, não foi não, em anunciar? Sim ou não? Mas depois desses 400 anos eles vão sair de lá com grandes riquezas. Você lembra que as mulheres pediram, eles pegaram todo o ouro e levaram? Pois é. Olha bem, versículo 16 do capítulo 1 de Êxodo, Êxodo 1:16, está escrito assim: dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, masculino, matai-o, mas se for filha, que viva. Olha bem o que está acontecendo aqui então. Deus anunciou que a descendência de Abrão seria presa cativa naquela terra por 400 anos. 400 anos. Quando o tempo chegou aos 400 anos, o diabo sabia, não? Claro que sabia, Deus não anunciou. Tudo que Deus anuncia, o diabo sabe. Então, o diabo levantou aquele que é um símbolo para nós na Bíblia, um símbolo do inimigo para nós na Bíblia, Faraó. O diabo levantou então Faraó para dizer o seguinte: manda matar todos os filhos homens agora. Certo? Na ordem natural, por quê? Porque eliminando os homens, iam ficar as mulheres que iam casar com egípcios, e a descendência seria egípcia, Israel seria eliminado, e o plano de Deus não ia se cumprir. Mas tem um outro motivo, muito mais espiritual e mais específico, é porque matando todos os meninos, eles iam matar Moisés, e matando Moisés, eles matariam o libertador do povo de Deus do Egito. Então eles mandaram matar todas as crianças. Você tem noção do que é todas as crianças serem mortas? Fala comigo assim: mas Deus é mais. Deus é mais, querido. Então Deus deu a estratégia lá para Joquebede, a mãe de Moisés. Ela cuidou do menino enquanto deu. Quando não deu mais, Êxodo 2:3 diz assim: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Vocês conhecem a história que Moisés foi colocado naquele cesto e foi soltado ali atrás do lugar onde Faraó vivia, passava o Nilo. O Nilo era um deus, e era o deus da fertilidade, e ela não podia ter filhos. Provavelmente o banho que ela estava no Nilo era um banho cerimonial, onde ela estava pedindo um filho, muito provavelmente. E ela está lá naquele banho e escuta um menino chorar. Por quê? Porque a filha de a filha de Joquebede, a irmã do Moisés, colocou ele no carriçal. Não soltou ele no rio assim não, ela colocou ele naquelas beiradinhas que tem aqueles matinhos, sabe como é? Para ele ficar ali. Ela escutou, foi lá, escutou o menino chorar, abriu, era Moisés, falou: eu quero esse menino. Foi o Nilo que me deu, talvez. Está entendendo? Irmão, porque a Bíblia nos ensina que até o diabo é servo de Deus. Então ela pegou o menino, falou: eu quero esse menino. O nome dele foi Moisés, porque significa tirado das águas. Mas agora eu tenho que dar de mamar para esse menino, não tem leite, como é que eu faço? Aí a irmã de Moisés falou: se você quiser, eu posso chamar uma hebreia que tem leite. Foi lá e chamou a mãe do Moisés.
A mãe do Moisés veio, a filha de Faraó falou com ele assim: ó, você vai criar esse menino para mim até ele desmamar. Quando ele desmamar, você traz ele para mim. Eu acho que ele deve ter desmamado com uns 25 anos. Porque você sabe, se você é mãe, sabe que quando seu filho desmamar, você vai ter que dar ele para os outros. Esse menino vai mamar muito. Olha o que diz. Olha o que diz Êxodo 2:10. Olha como que começa, ó. Sendo um menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele ser filho. Esta lhe chamou Moisés, porque das águas o tirei. Irmãos, quando Moisés nasceu, todas as crianças estavam morrendo. Ele foi colocado ali no rio pela mãe. Sabe que se você for uma mãe e fizer isso hoje, você vai ser presa, certo? Pelo abandono do filho. Se você colocar um filho no rio, você vai ser preso. Moisés foi colocado como um filho ali no rio. Foi pego pela filha de Faraó. A rejeição já estava violenta ali, né? O menino no rio. Pegou pela filha de Faraó, ele foi pego, foi devolvido à mãe. A mãe amamentou, mas sabendo que ia ter que dar aquele menino de novo. Eu imagino que aquela mãe não queria se apegar demais, porque é a defesa natural da alma humana. Depois que o menino está ali sendo criado pela mãe, sofrendo já por 2 tipos de rejeição, agora ele ia ser dado, só que agora ele era grande. Nós lemos agora que ele era grande, ele já entendia, e ele foi dado para a filha de Faraó. Outro tipo de rejeição para ferir assim com força o coração de Moisés. Aí Moisés vai morar numa casa onde ninguém queria ele, só uma pessoa, só a filha de Faraó queria ele. Faraó queria Moisés morto, foi ele que mandou matar, certo? Ele foi morar na casa da filha de Faraó. Sabe quem trabalhava lá? Hebreus, o povo da parentela de Moisés, que agora tinha que servir Moisés, lavar o pé de Moisés, levar comida para Moisés. Como é que você acha que esse povo tratava Moisés? Com o pior tipo de rejeição possível. Moisés teve rejeição da mãe, teve rejeição da casa, teve rejeição dos parentes. Eu tenho para mim que é por isso que ele tinha problema na fala, porque é uma trava psicológica. Várias pessoas começam a ter gagueiras e esse tipo de coisa por causa de traumas. Moisés é uma pessoa que viveu todo tipo de trauma. Por quê que ele viveu todo tipo de trauma? Porque Deus tinha um plano para a vida dele, e Deus tinha anunciado esse plano, e o diabo ficou maluco, falou: tem que matar esse menino, e tentou destruir a vida dele de todo jeito. Mas, fala comigo, Deus é mais. Olha o que diz Mateus capítulo 2, verso 16. Está escrito assim: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Aqui foi quando Jesus nasceu. Lembra do profeta? Ouviu-se um lamento em Ramá. Você lembra? Era Raquel chorando por seus filhos que não mais existem. Quando Jesus nasceu, todas as crianças ali e nos arredores foram mortas. Por quê? Porque o diabo sabia, já tinha tido 400 anos de silêncio antes de João Batista. João Batista veio, Jesus nasceu, todo mundo viu, inclusive o diabo. O diabo falou: vou matar esse menino. Ó, doido. Isso aqui é o jeito do cearense falar, viu? Eu sou mineiro, mas eu moro no Ceará há 16 anos. Ó, doido, olha. Dizendo que ia matar Jesus. Tentou. Matou todas as crianças. Você imagina o que é uma cidade do tamanho de Belo Horizonte, onde eles matam todas as crianças de 2 anos para baixo? Sabe o que você ia escutar? Se a gente ficasse em silêncio aqui, a gente ia escutar o choro da cidade. É o que aconteceu. Por quê, irmãos? O que aconteceu com Moisés, o que aconteceu com Jesus, foi coincidência? Foi não. É porque Deus anuncia o seu plano, o diabo escuta e tenta atrapalhar.
E aqui então agora eu quero te ajudar a entender as suas feridas, os seus problemas. Por que que o inimigo vem mexendo com você desde que você nasceu? Por que que você viu tanto problema na sua casa, na sua família, na sua vizinhança? Problemas pessoais, problemas. Você está me entendendo? Tem alguém aqui? Não? Moisés começou a querer exercer o ministério dele. Ele sabia que ele era o libertador do Egito. Quando ele viu um egípcio oprimindo um hebreu, ele foi lá resolver a situação. Você lembra? O que o homem respondeu? Lê comigo aqui, Êxodo 2,14, olha lá. O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Moisés, além de ter que sair do meio do seu povo, ele ia ter que aprender a amar o povo que o rejeitou, que era o ministério dele. Ele ia ser o libertador do povo que o rejeitou, do povo que o jogou fora. Com Jesus foi diferente? Não, querido. Olha o que diz aqui, ó, Mateus 2, verso 13 a 15, diz assim, ó: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que for escrito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Jesus foi outro que foi rejeitado de tal forma que ele teve que ser expulso da própria terra. Veja bem, o Criador do mundo não tinha um lugar para nascer. A gente chama poeticamente de manjedoura, porque fica mais poético, as pessoas nem se lembram mais do que é manjedoura. Eu quero te lembrar, manjedoura é um coxo de vaca, de bezerro, de ovelha, de cabrito comer, o lugar de pôr ração. Jesus não tinha onde nascer, mas o pai dele era carpinteiro, ele viu um coxo, sabe como é? Ele falou: acho que dá para fazer um bercinho ali naquele negócio. O Criador do mundo não tinha um lugar para nascer, nasceu, agora ele não tinha um lugar para viver na terra para onde Deus o enviou. Você está entendendo? A rejeição de Jesus foi forte. Você sabia que os homens da Bíblia, os grandes homens de Deus, por exemplo, se você pegar os profetas, você vai ver um profeta, por exemplo, que teve um chamado para levar o povo à santidade. Onde que aquele profeta vivia? No momento de maior pecado da nação. Está entendendo? O chamado dele era santidade, mas ele foi colocado no meio dos santos? Não. Se o chamado dele era santidade, ele foi colocado no meio dos piores pecados. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus veio num momento onde Israel estava em uma das suas piores estações. Por quê? Para que os profetas se afastassem dos homens, porque os homens estavam em pecado? Para que Jesus ficava com raiva de Israel, ficasse com raiva de Israel por causa do pecado de Israel? Não. Deus sempre vai levar você a encarar o seu destino, o seu propósito de vida, aquilo para o que Deus te chamou. Deus vai te pôr de frente com isso muitas vezes. Amém ou não? Amém. Quero ler isso aqui para você, ó. Tudo que você já sofreu, tudo que você viu de errado, toda dor, rejeição, decepção, frustração, desilusão, traição, amargura, perdas, tudo isso tem um porquê. Você quer saber qual é? Não? Então não te conto não, vou para o próximo tópico. Ah, você quer? Eu vou ler de novo. Tudo que você já sofreu, tudo que você viu de errado, toda dor, toda rejeição, decepção, frustração, desilusão, traição, amargura, perdas,
Tudo isso tem um porquê. Você quer saber qual é o porquê? Então eu vou te contar. Tudo isso é porque o diabo tem medo de você. O diabo sabe que se você descobrir e entender o propósito para o qual Deus te criou, ele vai ter problemas graves com você. Então, se você quer domar uma fera para ela não te machucar, só tem um jeito: você tem que pegar filhotinho, certo? Para você ensinar aquela fera que ela é dócil, certo? Aí as pessoas deitam, brincam com os leões, certo? É por isso que o diabo tentou pegar você desde pequeno, porque você é uma fera, você é cheio do destino de Deus, está aí dentro, Deus plantou lá na eternidade. O diabo está querendo suicidar agora enquanto eu falo isso aqui, ficando preocupado com você descobrir o seu propósito. Porque Deus planejou um propósito eterno para você desde a eternidade, e Ele anunciou isso, e o diabo ouviu. Deixa eu te contar um testemunho breve. Minha esposa ficou grávida do seu primeiro filho, muitos anos atrás. Ele é grande já hoje, lindo, um homem de Deus. Mas quando ela ficou grávida dele, Deus começou a liberar palavras a respeito dele. E o que Deus sempre repetiu é: esse menino vai ser um homem, mestre da palavra, que vai ensinar pelo poder do Espírito Santo. Então, desde que ele estava na barriga, eu ficava impondo as mãos, profetizando. Eu vou resumir a história para você. Quando meu filho nasceu, ele tinha passado do dia de nascer 1 semana. E por 1 semana não tinha movimento na barriga mais da minha esposa. Quando meu filho nasceu, ele não tinha vida. O médico foi um parto cesariano, o médico abriu, o líquido que saiu do útero da minha esposa foi um líquido assim da cor de vinho, um líquido bem escuro. E o médico é meu amigo, conhecido meu, e ele tentou ali fazer umas massagens no meu filho, virou ele de cabeça para baixo, balançou a cabeça dele, tentou fazer massagem, mandando a mãe respirar, e a mãe lá, sem nem saber que o menino tinha nascido ainda, né, com aquele pano tampando aqui, e ele tentou ali por vários minutos trazer a vida para a criança, e a criança não tinha vida. Então era um hospital sem estrutura, um hospital público, lá em Fortaleza. Ele cortou o cordão umbilical, colocou ele em cima de uma mesinha aqui e foi trabalhar na mãe. Não tinha pediatra, a minha esposa não tinha nem soro ligado nela, nada. Uma enfermeira então ficou assim meio sem saber, eu olhando aquilo, via a realidade e a situação que ela estava, sem saber muito o que fazer. Ela foi lá, pegou um pano, enrolou nele, pegou ele no colo e saiu. Então eu fui lá, dei um beijinho rapidinho na minha esposa, ela nem sabia que o menino tinha nascido ainda. Eu dei um beijinho nela, falei: só vou aqui fora e volto. Saí atrás da enfermeira, era uma senhora. Quando ela passou por uma porta, eu fui passar, uma pessoa falou: você não pode entrar aí não. Eu falei: ah, filha, eu posso. O meu filho nasceu morto e ele está aí dentro. Aí ela falou: ah, o senhor é o pai, pode entrar. Entrei na sala, tinha um corredorzinho, depois do corredorzinho tinha uma outra sala, mais ou menos desse tamanho aqui. Quando eu entrei lá, a enfermeira estava com ele no colo, assim ó. Eu repreendo todo espírito de morte na vida desse menino em nome de Jesus. Andando para um lado e para o outro. Eu pus a mão na cabeça e falei: Deus, só comigo que acontecem essas coisas. Porque às vezes a gente está tão incrédulo que a gente prefere que tenha um tanto de médico e máquina, né? No menino. Mas aquela enfermeira estava lá andando para um lado e para o outro. O meu filho chorou no colo dela. Eu vou resumir muito a história, porque a história é muito longa, tá? O médico falou assim, ó: todos os partos de hoje deram problema. O menino quebrou o braço no parto. Todos os partos que nós fizemos hoje deu problema.
O hospital não tinha estrutura para o meu filho. Depois de tentar por horas e horas e horas e horas, eu consegui a única ambulância que poderia buscar ele era o SAMU. A menina do SAMU falou que tinha não sei quantas pessoas na frente, que ia demorar um pouco. Eu falei no telefone: filho, o meu filho está quase morto. Nenhuma empresa particular queria pegar ele, porque tem um negócio chamado nota APGAR. Nota APGAR é a nota que é dada da transição da vida dentro do útero para fora do útero. É medido de 2 em 2 pontos, a nota máxima é 10, né? Então, respiração vale 2 pontos. Está entendendo? Sistema nervoso, e aí vai. Normalmente, nota APGAR, normalmente uma criança normal é assim, é medido 2 vezes, no primeiro minuto e no quinto minuto. No primeiro minuto geralmente dá 9.7, 9.6, 9.8, no quinto minuto 10. Geralmente é assim, os meus 2 outros filhos foram assim. A do meu filho, esse que eu estou contando a história, nota APGAR primeiro minuto, não tem, 0. Nota APGAR no quinto minuto, 1. Você está entendendo? Era semi-morto. Então nenhuma ambulância falou: não, nós não podemos pegar essa criança, o menino está... Como é que... Só o SAMU pegou. O SAMU foi lá, pegou ele, já chegou lá entubando ele, tudo, eu lá vendo, me chamaram, falaram: entra comigo na ambulância e vamos. Aí nós fomos para um outro hospital. Quando chegou no hospital, o SAMU não faz ficha nem nada, já entra direto, né? Chegou lá, colocou ele dentro da UTI, colocou ele dentro do tipo um bercinho lá que recebe a incubadora, né? Quando colocou ele dentro assim, fez pá! A luz do hospital acabou. Acredita? Eu falei: Senhor amado, por que Deus estava caçando ele? Deixa eu explicar. Ele muito novinho começou a ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, repetidas vezes, lendo a Bíblia, repetidas vezes. Ele tem se tornado uma pessoa tão cheia de Deus, tão cheia da palavra, né? Ele é novinho ainda, mas você conversa da Bíblia com ele, você vai ficar espantado do que ele sabe de Bíblia. Quantas vezes ele já leu a Bíblia, terminou, começou de novo, terminou, começou de novo. O diabo sabia, estava tentando matar ele. O diabo sabe o que Deus criou para você, e é por isso que ele vem tentando destruir você há tanto tempo. Mas eu quero te falar 2 coisas. Escuta isso aqui, ó. Deus é especialista. Escuta isso, por favor. Deus é especialista em pegar veneno e transformar em antídoto. Deus é especialista em pegar as suas histórias de dor e sofrimento e fazer disso o maior ministério que a humanidade já viu. Deus é especialista em fazer da sua dor a cura dos outros. Tem uma música que eu gosto muito, do Rodolfo Abrantes, que diz assim, ó: que das minhas feridas saia poder para curar. Deus é especialista em fazer isso. Eu quero te dizer uma coisa: Deus é mestre em pegar veneno e transformar em antídoto. Deus tem um plano extraordinário para você. Você foi visto antes da fundação do mundo. Nós lemos Efésios 4. E você não apenas foi visto. Sabe quando você vê uma vitrine? Tem muita coisa lá que você vê, mas tem uma que você escolhe. Deus não apenas te viu, Ele te escolheu. Ele tinha a opção de nem criar a humanidade. Isso ia poupar Deus de muita dor. Você está entendendo? Você sabia que Jesus não foi preso, Ele se entregou, né? Você sabe disso? Você sabe que ninguém matou Jesus. Você sabe disso? Ninguém matou Jesus. Tem até umas músicas aí que dizem, né? Foi o seu pecado que matou Jesus. Foi não. O pecado não tem força para matar Jesus. E Jesus disse, o apóstolo João escreveu:
Ninguém tira a vida do Filho do Homem, antes ele espontaneamente a dá. Quando os soldados vieram prender Jesus, Jesus estendeu a mão, eles todos caíram. Jesus não estava sem poder ali não, meu amigo, ele estava com todo poder. Eles caíram todos no chão. Pedro foi lá, cortou a orelha de Malco. O que Jesus fez? Colocou a orelha no lugar, curou a orelha dele. Ninguém estava prendendo Jesus. Jesus não estava ali com medo não, meu amigo. Jesus estava oferecendo, como o profeta Isaías escreveu, oferecendo a face para aqueles que se arrancavam as barbas. Jesus se ofereceu. Alguns médicos estudaram o tipo de dor que Jesus sentiu na cruz. E a dor era tão angustiante, eles entenderam que a crucificação era feita aqui, não na mão, né? Era aqui. E que é um tipo de dor tão angustiante. Agora eu quero fazer um negócio. Fica aqui, meu amigo, por favor, perto de mim. Eu vou te fazer uma pergunta, certo? Eu não posso mentir, eu vou te bater agora. Mas, para eu te bater, eu vou te dar a escolha de como você quer apanhar. Ou eu vou te dar um murro no nariz, com força, certo? Ou eu vou te dar um tapa na perna. Qual que você escolhe? Tapa na perna. O tapa na perna? Tá. Por quê? Para me sentir dor. Menos dor. Então, porque dói menos. É isso? Tá, pode sentar. Ele escolheu o que dói menos porque ele é inteligente. Você faria o mesmo? Claro! Todo mundo escolhe o que dói menos. Por que Jesus escolheu a cruz? Por que Jesus escolheu a cruz? Aquela dor tão... Por que Jesus escolheu a cruz? Quer saber por quê? Quem quer? Tá. Jesus escolheu a cruz porque dói menos. Explica aí, pastor. Vou explicar. Para Jesus, a cruz dói menos do que viver sem você. A separação que o pecado trouxe entre ele e o homem foi tão violenta que ele olhou a cruz, olhou você e falou assim: não dá para viver sem eles. Ele escolheu vir por nós, queridos. Sabe o que vai acontecer antes do fim? Este evangelho do reino vai ser pregado em todo mundo para testemunhar a todas as nações. Você acha que Deus vai fazer isso através de quem? O diabo fica desesperado, querido, é através de você. O diabo está tentando ferir você porque o plano de Deus com você é grande demais. Talvez você está falando assim: ah, pastor, eu perdi muito tempo. Moisés começou com os 80, querido, vamos lá. Vamos lá. O diabo está tentando ferir você porque ele sabe que você vai se levantar para fazer o que Deus te criou para fazer desde a fundação do mundo. E o diabo está tentando domar você, o diabo está tentando amansar você, mas você é uma fera indomável. Deus te criou com uma força. Dínamos foi colocado dentro de você pelo Espírito Santo para arrebentar com o inferno. Então eu começo a falar agora profetizando que nesse momento toda dor, todo sofrimento que você passou na sua vida, Deus começa agora a transformar esse veneno em antídoto, em nome de Jesus. Isso vai se tornar força na sua vida, isso vai se tornar grande na sua vida, isso vai se tornar esperança. Você vai ver através da sua cura que há esperança para Deus curar os outros através de você, porque Deus é Deus, continua sendo Deus, Ele não tem medo da guerra, Ele é o Senhor da guerra, Ele
Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é aquilo que faz, Ele é aquele que cria o que não existe. Eu profetizo que Ele começa a criar uma nova situação na sua vida, um novo entendimento no seu coração, de que o diabo está tentando, mas ele não conseguiu nem vai conseguir. Eu oro agora, Senhor, por esse bálsamo de cura sobre a vida dos meus irmãos. Enquanto você vai recebendo aí, eu quero ler isso aqui para você, ó. Mas vai recebendo de Deus aí. Deus tem um plano extraordinário com você. E é por isso que o inimigo sempre tentou destruir com tanta força. Mas hoje o que o Senhor está te mostrando é o seguinte: se você deixar o Senhor te mostrar tudo do ângulo correto, todos os seus grandes problemas do passado se transformarão em uma grande missão. Se você deixar o Senhor te mostrar tudo do ângulo correto, todos os seus grandes problemas do passado serão transformados em uma grande missão, cheia do poder de Deus, raiva só do diabo e amor pelas pessoas. É assim que você vai começar a viver sua vida agora. Você não vai ter mágoa de quem te feriu, você vai ter raiva de quem estava por trás. Toda dor, mágoa, frustração com as pessoas agora, isso vai ser transformado em raiva do diabo e amor pelas pessoas.